Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Gente, através desse livro eu faço reflexões, questionamentos, vou fazendo um processo reflexivo com você através e ao longo dos capítulos em que eu vou ajudando você a fazer um mergulho dentro de você, perceber situações que você fala, o quê? Mas por que que eu desenvolvi isso? Por que que eu desenvolvi insegurança, dependência emocional, carência? Por que ciúmes? Ou seja, tantas e tantas coisas que acontecem que vão nos afastando de nós mesmos, vão nos afastando da nossa liberdade emocional, vão nos afastando da nossa independência emocional, da nossa autonomia. O seu amor próprio, ele pode te salvar dessas situações, te salvar dessas angústias, te salvar dessas roubadas nas quais a gente fica, enraizado muitas vezes e não consegue se libertar e vai saindo de uma relação e entrando em outra cada vez pior. É isso que esse livro ajuda você a resgatar a si próprio. O meu novo livro você encontra apenas e tão somente através do meu site www.andremassolini.com.br, justamente porque você encontra lá no meu site, você vai receber ele aí na sua casa com dedicatória, com autógrafo e o frete é grátis para todo o Brasil. Teu amor próprio te salvou. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dela que diz assim: Olá, André. Gostaria primeiramente de te agradecer por ajudar tantas pessoas com seu canal no YouTube e parabenizar porque isso é um gesto de carinho com pessoas que tanto precisam de um safanão com carinho para acordar para a realidade. Sim, não é? Esse safanão que é na verdade para a pessoa acordar. É um safanão igual quando a minha mãe me dava uns safanão para ver se eu me acordava, me despertava a consciência para as coisas. Então, é um safanão com amor, você pode ter certeza disso. Aliás, é isso que eu faço nas muitas gravações privadas. Às vezes as gravações privadas, elas chegam, a pessoa relata uma história e a pessoa fala assim: André, desce a lenha porque eu preciso acordar para a vida. Seja sincero. Veja bem, quando a gravação é privada, não é porque a pessoa está pagando que eu vou falar o que ela quer ouvir, não. Você pode ter certeza disso, que eu vou ficar massageando o ego, que eu vou ficar nhenhenhé, cheio de mimimi, só porque ela está pagando. Então, não. No amor e por amor, mas eu vou falar a verdade dos fatos, com certeza, a partir da reflexão que me é despertada a partir do relato, com certeza, para que a pessoa se liberte. Até porque eu não quero pessoas dependentes, de mim, que fiquem solicitando gravação, por exemplo, a cada 10 dias ou semanalmente. Eu quero pessoas que desenvolvam, na verdade, a capacidade de se libertarem, enxergarem, resolverem a sua situação. Porque o que a gente vê por aí são pessoas que querem, pessoas dependentes, que não se libertem, que fiquem sempre dependentes da opinião delas, porque elas querem ganhar com isso. E não, e isso jamais. Então, muitas vezes, esse safanão é uma corda, mas é uma corda feito com amor. Por quê? Porque eu quero que as pessoas se libertem, eu quero que elas sejam livres, com certeza. Olha quem tá me cheirando aqui, mas não para. Ele não para. Ele fica aqui me cheirando. Ai, que delícia. Cadê o ronquinho? É só pedir que ele dá o ronquinho gostoso. Gostoso. Fica aqui me cheirando. Ele fica aqui no sofá, ele fica, vem me cheirar, fica aqui me cheirando. Sou uma jovem de 21 anos de idade e não sei se você acredita em astrologia, mas sou aquariana e faço exatamente o perfil do nativo deste signo. Portanto, sempre fui uma menina muito alegre e que está sempre sorrindo,
gosto de sair e amo. Sim, eu amo conhecer pessoas novas. Sempre gostei de conquistar. Nunca fui do tipo mulherzinha que gosta de ser conquistada, porque isso, para mim, é chato. Eu gosto de conquistar, gosto do desafio, risos. Minhas amigas me chamam de hominho, porque eu não faço o tipo clássico de mulher que se derrete com declarações e promessas de amor. Muito pelo contrário, isso me irrita. Vocês estão vendo? É, por isso que eu digo, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada ser humano é um ser único, gente, e irrepetível, com características próprias. Por isso que a gente tem que parar de querer colocar todo mundo dentro de uma regra. É porque mulher é assim, porque homem é assim, porque a gente tem que parar com isso, sabe? De criar essas regrinhas generalizadas e querer enfiar todo mundo ali. Então eu vou achar que para toda mulher eu, né, um buquê de rosas e uma caixa de bombom em formato de coração, nossa, eu vou fazer com que ela se derreta. Essa nossa querida aqui ficaria o quê? Até irritada com isso. Ai, coisa chata, não é? Por quê? Porque depende das características. Por isso que eu digo que antes de criarmos pré-julgamentos, a gente tem que buscar o conhecimento. A gente tem que buscar conhecer. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo as características e se são características com as quais a gente também tem afinidade. Aí a gente pode desenvolver um relacionamento. Agora, o que a gente vê são pessoas que desprezam o conhecimento, que acham que, na verdade, o ser humano é uma coisa só. Então, eu me envolvo, e eu me envolvo com a ideia que eu faço da pessoa, e não com o conhecimento que eu tenho da pessoa. Então, eu me envolvo com a ideia, por isso que depois eu me frustro. Cuidado para não se envolver com a ideia. Eu tive um namoro aos 16 anos, sendo que ele tinha, na época, 32 anos. Sim, o dobro da minha idade. O namoro durou 1 ano e 5 meses e acabou porque eu não o amava mais e queria conhecer outras coisas que ele já tinha vivido e já estava querendo alguém para casar e eu não. Mais tarde, aos 19 anos, eu conheci outra pessoa na minha sala de aula da faculdade. Sou estudante de direito e começamos a namorar. O namoro durou mais ou menos 10 meses e terminou porque éramos mais amigos que namorados, na verdade, e eu não confiava nele para continuar um relacionamento sério. Na faculdade mesmo, após o fim do namoro, eu acabei me interessando por um professor meu. Esse professor tem 40 anos de idade, nunca se casou e não tem filhos. Terminou um noivado 3 meses antes do casamento, após o irmão dele flagrar a noiva com outro rapaz. E comecei a tentar me aproximar dele, mas eu sempre fui muito discreta e minha forma de aproximação era perguntando sobre a matéria, livros. Acho que nunca dei um sinal forte que estava interessada nele. Então resolvi parar de tentar me aproximar dele, já que eu não tinha coragem de ser clara e falar a real que estava a fim dele. Se passaram 6 meses e eu passei de período na faculdade e ele então deixou de ser meu professor no período que eu começara a cursar. Teve uma festa na minha cidade e eu fui com um estilo de roupa completamente diferente ao que costumava ir para a faculdade. Vou para a faculdade de jeans e tênis, cabelos presos, raramente me arrumo para ir estudar, até porque faculdade tem muita garotada e eu gosto de homens mais velhos. Então nunca me preocupei em ir linda. Fui à festa com saia curta, salto, cabelos soltos e maquiada. Sim, André, eu estava muito bonita. Risos. Quando eu cheguei na festa, em 5 minutos eu o vi sozinho, parado no meio do camarote, e então me aproximei muito confiante e o cumprimentei. E acabei falando a seguinte frase: Você está gato. Olha, toda trabalhada, né? Na sedução, né? Tem iniciativa. Sim, eu disse isso para meu professor. E ele agradeceu e fez cara de surpreso por eu ter falado isso. Se despediu com um beijinho no rosto e saiu para ir ao encontro de alguns amigos dele.
Em um certo momento, eu saí do camarote que ficava no alto. Eu estava de saia e salto e precisava olhar os degraus para não tropeçar. E quando eu estava voltando para o camarote, ainda nas escadas, eu percebi que alguém estava parado no fim da escada e olhei para cima e adivinha? Quem não? Lá estava ele com as mãos estendidas para me ajudar a subir. Eu segurei nas mãos dele e ele me deu um beijo que obviamente foi retribuído. E depois eu voltei a ficar com minhas amigas e ele com os amigos dele. Nos encontramos mais uma vez no camarote e ele disse que estava indo embora, mas que se eu quisesse, ele ficaria ali comigo. Eu não respondi, apenas dei outro beijo e sorri. André, meu querido, eu vou ser bem franca com você. Eu gosto do jogo da conquista e depois de tê-lo beijado, eu já estava numa boa e honestamente ele poderia ir embora, que eu não me importaria com isso, porque eu já tinha conseguido o que eu queria, que era ficar com o professor. Olha, olha, quer dizer que o professor é só um troféu, né? Ainda bem que eu já sou comprometido. Mas ele não foi embora e ficou até o final da festa, que foi quando eu tentei não falar com ele, mas ele foi atrás de mim e me pediu para falar com ele pelo Facebook, pois não tínhamos o telefone um do outro. Eu, de início, não falei com ele, mas uns 4 dias depois, eu acabei vendo em uma sala da faculdade e acabei puxando papo no Facebook. Trocamos telefone e começamos a nos comunicar via WhatsApp. Combinamos de sair logo no próximo final de semana e foi tudo ótimo. E eu confesso que nunca havia sentido uma química tão forte por alguém, apenas com os beijos e abraços, mas com ele foi tudo diferente e assustadoramente incrível. Nesse nosso primeiro encontro, ele acabou falando de todo o passado dele, incluindo essa traição que ele sofreu, dos traumas de família, sonhos e realmente me contou toda a vida dele, o que só me fez vê-lo como um homem diferente dos outros caras que eu já tinha conhecido. Nos falávamos todos os dias e ele me ligava todos os dias após a faculdade e se mostrava um cara ótimo e sensível e que estava se envolvendo. E eu, até então, estava gostando da situação, mas não queria nada além disso. Até que eu comecei a realmente me envolver, a gostar dele, e aí se passaram uns 3 meses e eu novamente mudei de período na faculdade e ele voltou a ser meu professor. Foi aí que as coisas desandaram. Ele mudou o comportamento dele e ficava falando o tempo todo que não podíamos sair enquanto ele fosse meu professor e que teríamos que esperar um ano porque ele seria meu professor por 2 períodos seguintes para finalizar as matérias das quais ele me daria aula na faculdade. Eu topei esperar até que comecei a cogitar a ideia de trocar de faculdade por um ano para ficarmos juntos e depois eu retornava para a minha faculdade de origem. Eu estudo na faculdade da cidade vizinha, que são 15 quilômetros da minha cidade, e a que cogitei mudar fica a 80 quilômetros da minha cidade. Ele não concordou com isso, disse que eu não precisava me preocupar porque ele gostava de mim e que só precisávamos esperar por conta de regras da faculdade que aluno e professor não poderiam se envolver. Mas o que de fato aconteceu foi que nós nos afastamos por um tempo e eu não conseguia esquecê-lo. E voltei a procurá-lo e ele viu que eu estava apaixonada e começou a brincar comigo do tipo bate e assopra. E sempre que eu falava que iria desistir, ele vinha me oferecendo migalhas e eu aceitava, até que ele mesmo a arrancava de mim, e eu sempre caindo nos joguinhos dele. Até que hoje, essa noite, eu liguei para ele e ele não atendeu, e eu também mandei mensagem para ele que foi visualizada e não respondida, ou seja, foi respondida, né? Já até gravei vídeo sobre isso. Visualiza e não responde, já deu a resposta. André, sei que você sabe que quando nos envolvemos com alguém, é muito complicado e dolorido tirar letra por letra do nome desta pessoa do nosso coração. Mas dessa vez eu vou tentar de verdade arrancá-lo da minha vida, porém eu o vejo e pior, tenho aula com ele 2 vezes na semana e não sei como lidar com isso.
Por favor, me ajude nessa de olhar para o homem que eu amo toda semana e fazer de conta que ele é só um cara. Minha querida, muito mais do que, né, ele, você vai ter que olhar para você. Pega aquelas características que você citou lá no início do e-mail. Deixa eu pegar. Pega as características que você própria citou quando você disse assim, olha, vamos lá. Sempre gostei de conquistar, nunca fui do tipo mulherzinha que gosta de ser conquistada, porque isso para mim é chato. Eu gosto de conquistar, gosto do desafio. Tá aqui, acabou. Pronto, a solução está aqui do seu e-mail, minha querida. Ou todas as outras pessoas que nos assistem agora e que têm características semelhantes a ela. Gente, é uma questão de autoanálise. Por isso eu amo filosofia. A gente vai lá em Sócrates, o que Sócrates nos fala? Conhece-te a ti mesmo. É esse mergulho que a gente faz dentro da gente mesmo para que a gente possa se descobrir. Se descobrindo, a gente começa a se desvendar. Por vezes a gente quer desvendar o outro, deixa ele com seus próprios mistérios. Não que a gente não possa desvendar determinadas manifestações que a pessoa tem para conosco, mas, né, o que de fato, a gente interpreta somente as sombras do que a pessoa faz. Agora, a verdadeira luz é ela com ela. E a minha luz sou eu comigo mesmo. Agora, minha querida, qual que é a sua luz? Tá aqui. Você própria já disse. É só você fazer esse mergulho e você vai perceber como você tem que se libertar, né? Eu não gosto de ser conquistada, eu gosto de conquistar, eu gosto do desafio. Com essas características aqui, fica evidente saber por que você está tão obcecada e essa obsessão você chama de amor. Não é verdade? Por quê? Porque ele se tornou um desafio para você. Ele não é aquele tipo que vem correndo atrás de você, que quer te seduzir, que quer não sei o quê. Não, ele tá, na verdade, sabe, te deixando. E isso é uma característica que te instiga. Por quê? Aí é que tem que se questionar. Por quê? Que tem gente que, na verdade, gosta da sensação do desafio. Talvez porque, na verdade, eu queira provar o meu valor. Talvez eu queira provar o meu valor tendo que lutar, tendo que fazer, né? Coisas fáceis não tem graça para mim, não é verdade? Tem gente que vai odiar esse negócio de ter que ficar correndo atrás, de ter que não sei o quê. E tem gente que quer fazer isso. Tem gente que se sente, né, instigado por isso. Então, muito mais do que um sentimento que eu tenho por ele, é uma característica minha. Então, muito mais do que o que ele produziu em mim, na verdade, é o que eu busco correndo atrás dele. Eu busco uma realização minha. Eu estou buscando encontrar com as minhas e corresponder às minhas próprias características. Então, é como se eu quisesse, na verdade, provar para ele, assim como você naquela festa, né? André, se ele tivesse ido embora, eu não me importaria, porque eu já teria conseguido. Né? Eu fiquei com o professor. Olha lá, naquela festa, ele era só o desafio seu em relação a ele era só esse. Você se aproximar dele, fazer ele perceber que você estava afim dele, beijá-lo e foi. Quer dizer, o desafio que eu tinha naquela festa, que era me aproximar, fazer ele se interessar por mim, depois nem que ele tivesse ido embora, o meu desafio para aquele dia eu já tinha conquistado. Então, se ele tivesse ido embora, eu não me importaria. Agora não. Agora, à medida em que eu me envolvo com ele, eu quero provar que eu posso fazer com que ele permaneça ao meu lado e com que, na verdade, ele siga as minhas regras. Esse é o meu desafio agora. O meu desafio é fazer com que ele permaneça ao meu lado, com que ele me assuma. Só que aí entra as regras da faculdade, entra aquilo, não sei o quê, não pode se envolver com aluno, tá, aí é que tá. Só que se de fato ele quisesse, vocês poderiam ter uma relação escondida. Você já parou para pensar nisso? Ao invés dele propor, olha, a gente não pode continuar, porque agora, né, nesse período, e vai ser 2 períodos que eu vou dar aula para você, então, quer dizer, é no mínimo 1 ano que a gente tem que ficar separado, que a gente tem não sei o quê, só que aí quando você se afasta, ele vem e te oferece algumas migalhas, aí então você se empolga de novo, então agora eu vou conquistar, eu vou fazer, quer dizer, ele descobriu de fato o calcanhar de Aquiles seu, né? Ele sabe certinho
O momento em que ele tem que se aproximar, o bate e assopra que você falou. A hora que ele se aproxima, você cria toda essa coisa, agora eu vou conseguir, não sei o quê. Aí ele, pum, se afasta de novo. E para ele se torna conveniente também, porque você, não é, uma moça linda, bonita, tal, não sei o quê, e fica enchendo o ego dele. Então você se transforma numa pessoa que enche a moral dele, enche o ego dele, ele, por sua vez, não assume compromisso com você, não é? Tem o ego dele inflado, tem uma justificativa plausível para isso, usa a faculdade, as regras da faculdade, quando na verdade vocês poderiam então, se era para ter, né, você é maior de idade, não tem nada de menor de idade envolvido aqui na história, mas para não é, ir contra a regra da faculdade, vocês poderiam ter um namoro às escondidas, não é verdade? Agora, se ele não quer isso, é porque, na verdade, para ele também está muito mais conveniente viver dessa forma. Agora, se para você não tá, se para você isso te faz mal, se para você isso, não é, tira você do seu eixo, então agora, muito mais do que você ser refém das suas próprias características, não é? Eu quero correr atrás, eu quero conquistar, eu me torno refém das minhas próprias características. Eu não estou refém só dele, eu estou refém das minhas características. E ele se tornou, né, a projeção de tudo aquilo que eu gosto, o desafio, a conquista. Então eu me tornei refém do meu próprio ideal. Então, quando você entende tudo isso, você quebra com isso e você fala: o quê? E eu vou ficar refém disso tudo? Eu não, meu bem. Eu quero uma situação que vai, na verdade, me trazer paz de espírito. E isso aqui. Isso aí não é prova de que eu tenho valor, não é prova de que vou ter uma relação bacana, não é prova, né? Na verdade, eu preciso ter paz de espírito. Tudo aquilo que custa a minha paz de espírito é muito caro. Então, eu tenho que, por vezes, abrir mão, e eu abro mão quando eu consigo reconhecer as minhas próprias características e perceber que não está valendo a pena. Ok? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.